minha gente! Olá, olá! Daqui a pouco nós vamos ter a nossa live. Nós já estamos no ar, já vamos começar a conversar aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre um assunto muito importante, muito mesmo, que é quando nós vamos estar falando sobre como lidar e encontrar soluções dentro das dificuldades do relacionamento, isso, e como elas afetam, né? Você, como que afetam seus filhos. Olha que legal, nós já temos gente por aqui. Vamos chamar, né, mais pessoas aí. De repente o assunto não é interessante para você no momento, mas você conhece alguém que está passando por essa dificuldade e precisa conversar ou escutar alguma coisa sobre fim de relacionamento. Pois é. Para quem não me conhece, então, para quem está entrando a primeira vez nesse perfil, eu me chamo Nésia Santos, eu sou psicóloga. E hoje eu quero falar de algo especialmente que afeta nós mulheres, não é? As dificuldades no nosso relacionamento e o impacto disso nas nossas vidas. Então, se esse assunto é para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nesse perfil. Se não é, eu quero que você encaminhe para alguém, que você chame mais alguém para vir para a nossa conversa de hoje, porque olha, o assunto promete, bem interessante. Tá bom? Já começamos. Dentro de um minutinho aqui, nós já vamos conversar sobre isso. Afinal, né, gente, é porque a nossa história, eu sempre falo aqui no perfil que a gente divide. E o que me motivou a fazer essa live hoje foi justamente uma caixinha de pergunta que eu coloquei ali no story anterior. E aí, o que aconteceu? Eu coloquei uma imagem, né, de uma gangorra em que tinha um casal e embaixo dessa gangorra, o que sustentava essa gangorra era uma criança. E aí, falando, né, sobre crises no relacionamento. E aí eu recebo algumas interações e dentro delas uma assim, olha, eu tô passando por isso, eu não sei o que eu faço. Porque é um momento tão desgastante da minha vida que eu não sei quem eu ajudo primeiro. Se é o meu filho, se sou eu, se eu resgato o relacionamento ou se eu tô dentro de um relacionamento que já não me faz bem, mas eu não tenho coragem ou não consigo sair dele, né? Então hoje são todos esses impactos que nós queremos conversar um pouco aqui. E por que nós mulheres temos mais dificuldades, né? Dentro dos relacionamentos? Por que isso parece que de alguma maneira paralisa a nossa vida? Então eu quero te dizer que você é muito bem-vinda aqui, como te falei. Se não é para você o assunto, encaminha para alguém. Mas eu quero saber se durante a nossa conversa você está me entendendo e você pode me mandar comentários ou interagir aí comigo, que eu vou ficar muito feliz em saber que você está aí, tá bom? Vamos começar então? Hoje, o propósito da nossa conversa é abordar assuntos para você reconhecer os sinais de crise no seu relacionamento e como lidar com isso, como proteger suas emoções e principalmente como proteger teus filhos durante esse processo, né? Porque a gente já sabe que em diversos contextos, às vezes os relacionamentos não funcionam como deveriam ou como a gente gostaria, ou de repente é uma expectativa da gente, né? Tem muitas pessoas que estão dentro de relacionamentos, estão desgastadas, estão sofrendo e não conseguem romper com isso, né? Então hoje nós vamos conversar sobre isso. E o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção de todas vocês que estão aqui é como eu reconheço os primeiros sinais de dificuldade. Será que isso é uma crise? Será que eu já devo me preocupar? Por quê? Porque nós sabemos que na dinâmica do dia a dia, todo relacionamento, e quando eu falo relacionamento, às vezes não precisa ser necessariamente o casal, homem e mulher ali. Pode ser um relacionamento entre mãe e filha, entre amigas, né? Tudo que envolva diálogo e convivência subentende, ou melhor, nós podemos entender que estamos num relacionamento. Porque troca, relacionamento é troca. Então, dentro dessas dinâmicas, muitas vezes os problemas começam pequenos. Nós vamos ter aí pequenas discussões, nós vamos ter o distanciamento que acontece, a falta de comunicação, cada vez mais diálogos curtos e que são frequentemente interrompidos, sempre tem alguma coisa muito importante para se fazer que a gente vai conversar depois.
primeiro a gente dá desculpas, né? Ah, nesse lugar eu não quero falar, com essas pessoas eu não quero falar. Depois nós arrumamos um jeito de conversar e assim vai, né? E nessa dinâmica a gente vai meio que empurrando com a barriga. E lá no fundo isso incomoda e a gente pergunta, será que isso é normal? É verdade que num relacionamento saudável as coisas são feitas, ou melhor, desenvolvidas. Ó, e tem mais gente entrando. Que bom que vocês estão aqui. Nesse relacionamento saudável, a gente vai ter o diálogo e o respeito, mas quando começam as crises e as pessoas têm muita dificuldade em identificar se eu estou numa crise ou não, eu diria que as primeiras percas, os primeiros prejuízos que nós temos é justamente a perca na qualidade do diálogo, que vai fazer com que esse distanciamento só aumente, e a falta de respeito, né? Porque daí não é tão importante a gente ser recíproco com o outro. Então esse seria um dos primeiros pontos para que você fique atenta, porque realmente o relacionamento é conflituoso. O sentimento de desgaste, olha, é bem interessante nós falar também, porque ele aponta para problemas no relacionamento. Por que frase que passa na cabeça dessa pessoa que tá nessa fase? Será que o problema tá comigo? Será que sou eu? Em meio àquelas inúmeras questões ali, eu vou deixar para depois, eu vou empurrar com a barriga, mas eu tô dando desculpas, adiando o diálogo, a manutenção desse diálogo ou melhorar a qualidade desse diálogo, eu começo a falar, não, mas sou eu mesmo. Eu começo me pegando, fazendo essa pergunta frequentemente, será que ele não tem razão de se afastar? E nessa dinâmica vai aparecer a ansiedade, obviamente, vai aparecer frustração, porque, poxa, que hora que começou a dar ruim e eu não vi? E a culpa, né? A culpa que é aquela responsabilidade indevida de que é só você, ou no caso, eu tô falando especialmente aqui, ou com muitas mulheres, né? O fato de que é só você que tem a responsabilidade de fazer esse relacionamento dar certo. Então, é outro apontamento pro relacionamento desgastado. É importante lembrar que um relacionamento não é feito de uma pessoa só. Então, você tem automaticamente a mesma responsabilidade que o outro, mas a gente não enxerga. Por quê? O relacionamento, então, está desgastado. É uma crise? É uma crise sim, o problema não é só com você. Se não tem diálogo de qualidade, se o respeito diminuiu muito, e aí você sente que esse sentimento de desgaste e esses conflitos são cada vez mais constantes, ponto de atenção. Tá fazendo sentido? Vocês estão me entendendo mais ou menos? Se tiver alguma dúvida, quiser dividir ou colocar aí, vou ficar muito feliz de poder contribuir. Ou se quiserem chamar mais alguém para nossa conversa, encaminhem lá que também vou ficar feliz com isso. Então vamos falando de eu me peguei nesse relacionamento, né? Eu estou nessa fase que eu estou vendo acontecer tudo isso. E aí eu quero entender o que está acontecendo, mas eu não quero sair desse relacionamento, eu não quero acabar, vamos colocar o casamento aí como questão. Não quero jogar tudo fora. Eu escuto muito as pacientes falando isso. Não vou jogar tudo fora, eu quero a minha família. E que bom, se você está aqui hoje ouvindo, é porque de alguma maneira alguma informação aqui vai te ajudar. Então vem as tentativas de reparação, né? Você, mulher, mãe, vai tentar consertar as coisas. Só que você está emocionalmente muito fragilizada. Você não enxerga mais o relacionamento como dois. Então você toma para si toda aquela responsabilidade de que você vai restaurar essa conexão. Você vai fazer funcionar. E aí, enquanto psicóloga, né, eu quero dizer para você, minha querida, que isso envolve um esforço tremendo. Por quê? Porque são diversas camadas de comportamento, de comunicação, de resposta emocional. Nós vamos falar disso aqui, vamos falar. E eu quero que você chame mais alguém aí, ou senão vai mostrando para mim que você tá entendendo o que eu tô falando. Porque daqui a pouco eu tô falando psicologuês aqui e fica ruim. Eu sempre tento trazer para nossa linguagem do dia a dia para ficar mais fácil, né? Ficar na nossa realidade.
Porque a dúvida da minha paciente que mandou ali na caixinha de perguntas era assim, ó, será num conflito de relacionamento? E o que eu faço para os meus filhos? Como que eu protejo os meus filhos disso? Porque não é essa a nossa preocupação. Parece que não. A gente até vai empurrando o relacionamento com a barriga, mas quem está em volta, a gente quer sempre proteger, quer sempre cuidar o outro. Então, nesse sentido, entra as tentativas de reparação. Sim, por quê? Porque eu não quero que o casamento termine. A crise tá me fazendo pensar, eu tô avaliando, eu quero isso, então eu vou fazer tentativas para que eu melhore essa dinâmica familiar, para que eu melhore esse diálogo. E aí, quando uma pessoa tenta reparar o relacionamento, é porque ela está tentando salvar algo que é emocionalmente importante para ela. Ninguém fica tentando salvar um relacionamento, ou salvar um casamento, ou melhorar uma relação por algo que não se importa. Do ponto de vista psicológico, essa fase ela é muito marcada por sentimentos ambivalentes. Ao mesmo tempo que se tem esperança de que melhore muito, se tem medo que não dê certo. Ao mesmo tempo que você fica frustrada porque, poxa, por que eu tenho que me preocupar nessa altura do campeonato com tudo isso? Você sente culpa, exatamente, ó, chegou um comentário ali, é no cuidar do outro que ela acaba se esquecendo de se cuidar, exatamente, né? Porque daí você tá tão preocupado em olhar, em salvar tudo, e quem tá olhando pra você? É uma coisa assim que hoje é o nosso momento de pensar. Se de repente é vantagem, né? Sabe aquela dinâmica que a gente sempre vê eu já eu fiz uma viagem de avião uma vez. E foi desesperador, porque eu quase morri de medo. Mas eu me lembro muito bem que a comissária lá, ela entrou no avião, ela deu as instruções pra gente, né? E ela falava daquela máscara de oxigênio, que em caso de turbulência, máscaras vão cair, coloque sobre você. E ela explicava como é que a gente colocava e depois coloque sobre o outro. E relacionamento é isso. Como é que você vai salvar o relacionamento e cuidar do outro e dos filhos se você não tá bem, né? Então, vamos lá. Nós estamos aqui na tentativa de reparação, que é quando você reconheceu o que importa, que você quer aquilo ali e você tá tentando salvar porque é importante para você. Vem a ambivalência de sentimentos, medo, ao mesmo tempo que tem esperança, frustração, você fica com muita raiva, mas ao mesmo tempo você sente culpa porque você quer tentar, né? E aí você pode ter todas essas misturas de sentimento aí influenciando as tuas estratégias. Sim, porque você tem que pensar em estratégias. Tá fazendo sentido para vocês? Vão me mostrando aí se tá fazendo sentido, manda um coração, um comentário. Se tá fazendo sentido, a gente continua. Ou chama mais alguém aqui para nós conversar sobre isso. Então, a primeira motivação para reparar essa relação é a esperança que o relacionamento vai dar, certo? E vai voltar a ser como antes. Lembra? Eu vejo muito esse diálogo. Elas começam a me descrever como aquele cara era bom, como o relacionamento era bom, o momento que ela se apaixonou, né? E no meio de todas essas lembranças que essa mulher está trazendo, surge novamente, como eu disse, a ambivalência, o medo de perder tudo isso. E ao mesmo tempo que ela sente o medo de perder tudo isso, ela diz assim, não, eu não posso falhar. Eu tenho que tentar e eu vou conseguir. E aí, porque como é que vai ser meu futuro, né, se eu falhar nessa questão? Então, de novo, ela toma a responsabilidade da restauração toda para si. Quando num relacionamento sempre tem que existir os dois, né? Essas questões bem fundamentais a gente trabalha muito na terapia aqui. Por quê? Por que a gente trabalha? Porque a mulher tem que entender de onde que vem essa esperança. Se é uma esperança realista ou ela é baseada no ideal, né? Porque muitas de nós também crescemos naquele contexto de que casamento, né, relacionamento é para sempre, mesmo que esteja ruim, ele vai ter que ser suportado, né? Porque lembra que existia
até pouco tempo atrás, e até hoje eu ainda escuto assim que mulher divorciada não presta, né? Vocês já ouviram essa expressão? Que não, e aí tem vários adjetivos aí para uma mulher que é divorciada e nenhum deles é bonito, bem pejorativo. Então a mulher ela teme muito isso. E na terapia a gente vai fazer essa base, entender. Será que é esse medo que está influenciando e fazendo com que ela tente? Será que consertar, o desejo de consertar esse relacionamento é possível? Será que o outro compartilha? Será que o parceiro quer isso? Porque uma coisa é uma mulher tentar sozinha, não querer. O homem não quer mais. Relacionamento é dois para funcionar. Então é um ponto interessante. Motivação e esperança, se essa esperança é realista. Aí depois, como a gente falou que o cerne do relacionamento é o diálogo, é a comunicação, não sei se vocês concordam, se concordarem, ó que legal, ó, a minha avó falava para minha mãe exatamente isso, e falava palavras, eu imagino que não são bonitas, não é? Porque mulher divorciada e todos aqueles palavrões lá, não é verdade? E esse estigma era um verdadeiro terror para uma mulher ser apontada, né, por conta de ser divorciada, que era uma mulher fácil, que era uma mulher da vida, né? Entende? Então era um peso muito grande. Então essa mulher tomava para si toda a responsabilidade de fazer dar certo esse casamento, esse relacionamento. Então, quando ela entende que ela tá, ó, que legal, tem mais gente entrando aqui para conversar com a gente. Então, quando essa mulher entende, né, que ela tá passando por essa crise, ela toma para si a responsabilidade, ela vai tentar restabelecer a comunicação, porque é uma estratégia. Se nós estamos aqui, se você que tá aí me ouvindo, quer uma estratégia para melhorar o relacionamento, é investir nessa comunicação. Você precisa investir, é um fator chave nas tentativas de reparação. Porque a mulher, ela vai sentir que o esforço para conversar com o homem, para resolver os problemas, eles não são recíprocos, né? E vai dar aquela frustração, tipo, eu tô tentando, eu tô gritando aqui, ele não tá me ouvindo. E a falta de resposta do outro lado pode ser também resultado de defesa emocional do homem, né? Do homem, como eu falei, às vezes esse relacionamento que eu tô falando não é homem e mulher, é amiga, é mãe e filha, é algum relacionamento que envolva, né, convivência, diálogo. Então, o parceiro, vamos pensar, trazer de novo essa figura do homem, às vezes ele não tá preparado, ele não quer enfrentar isso, né? Ele quer fingir que não tá acontecendo. Ele tá em negação ou fugindo. Então ele utiliza isso para evitar lidar com o problema de frente. Então quando você aí está investindo na melhoria do diálogo, investindo essa tentativa de recuperação do relacionamento e encontra essa barreira, um parceiro evasivo, um parceiro em negação, não desista. Mas entenda se a sua expectativa está alinhada com a do outro. Ele pode estar em negação ou tentando fugir daquilo ali, porque também, né, a gente imagina que a outra pessoa também passa por dificuldades, mas nós entendemos aqui, enquanto psicólogo, que as situações de crise, as pessoas piora muito a qualidade da comunicação. Nas situações de crise, as pessoas têm padrões disfuncionais. Por quê? Começa a acusar um ao outro. Entende? Quando você está muito dentro de um momento de crise, no lugar que um lado vai tentar melhorar esse diálogo e o outro vai começar as acusações, o sarcasmo, a ironia e não muito difícil de nós enxergar o silêncio. Sabe? Tem gente que relata aqui pra mim, ele fica 2, 3 dias, uma semana sem falar comigo. A gente não conversa, é cada um pro seu canto. O silêncio, ele acaba sendo uma punição pro outro. Isso é padrão disfuncional de comunicação. Dá pra mudar isso sozinho? Dificilmente.
Nós trabalhamos aqui, dentro da terapia, a comunicação assertiva, clara, empática, sem metáforas. Por quê? Porque ambos os lados eles precisam ser ouvidos e compreendidos. Essa é uma base também da terapia de casal, é assim que funciona. Na terapia de casal, não vem o casal aqui para minha frente, senta e fica discutindo. A gente melhora as técnicas de comunicação. Por quê? O que um está falando e o que o outro está ouvindo. Dentro de uma crise, isso está muito misturado. Lembra? Acabamos de falar de sentimentos ambivalentes. Tá fazendo sentido para vocês? Vocês estão entendendo? Me avisa aí, por favor. Me manda uma sinalização que vocês estão me entendendo. Outra coisa muito interessante quando nós estamos falando desse processo de reparação é a importância de limites saudáveis. Por quê? Porque um dos grandes desafios da reparação de relacionamentos é aquilo que a amiga falou ali em cima. A mulher sacrifica suas próprias necessidades emocionais na esperança de agradar o parceiro e de eliminar conflito ou evitar conflito. Ela se coloca numa posição de autoanulação. As suas necessidades, os seus limites não são respeitados. E ela se coloca nesse lugar, porque se é para salvar, eu vou fazer qualquer coisa. Só que isso, no lugar de salvar o relacionamento, ele só acaba, sabe, com a mulher que tá ali. Por quê? Porque ela não se enxerga mais, ela não sabe mais o que ela gosta, porque o que ela gosta ela não pode comunicar, porque senão vai desagradar o outro, então ela se mantém, e esse ciclo se mantém às vezes por anos, entendem? E essa mulher se perde nesse processo. E aí, quando a separação é inevitável, nós entendemos o sofrimento. Eu entendo muito o sofrimento dessa mulher que chega aqui e fala assim: eu não sei quem eu sou. Eu fiz tantas concessões que hoje eu faço perguntas básicas para ela de o que você gosta? Quais são seus hobbies? O que te dá prazer? E ela fica me olhando. Não tem uma resposta clara. Por quê? Porque ela se perdeu no meio do processo, se autoanulou. Nós vamos lidar com isso como? A gente vai identificar, mostrar como que a gente identifica os próprios limites, como que a gente expressa isso, como isso é possível dentro do relacionamento, porque sim, numa relação saudável, nós dependemos do limite, claro, da parte do outro e da nossa parte. Limite emocional, limite físico, sim, limite físico, e aí nós vamos caminhar dentro das relações sexuais, que é um tabu, que é muito difícil a gente falar sobre isso. A mulher, ela vai descobrir dentro dessas tentativas de reparação, ela vai descobrir, na verdade, alguns desequilíbrios, sabe? Muito boa noite, que bom ter você por aqui, bom mesmo. A gente está conversando sobre relacionamentos, e especialmente no momento que eles estão em crise. O que acontece com as mulheres, quais são os comportamentos e o que a gente dá para fazer para ajudar, entendeu? Então, se faz sentido para você, me mostra, me manda uma reação aí, um coraçãozinho, escreve nos comentários. Se não, chama alguém para nossa conversa aqui, porque está sendo muito legal. Então, essa mulher, ela vai descobrir, né, dentro de algumas dessas tentativas, onde ela está ajustando os limites, onde ela está melhorando a comunicação, onde ela está falando o respeito, novamente ela vai ser confrontada com as suas expectativas. As expectativas, vamos falar do Príncipe Encantado? Todas nós ouvimos a história da Cinderela, a gente ouviu a história da Branca de Neve, a gente ouviu a história da Rapunzel, e todas elas tinham quem? Um príncipe. Ah, como aquele príncipe era desejado. Não é verdade? A gente esperava o príncipe do cavalo, do cavalo branco, de que vinha, né? E aí o que acontece quando a gente se depara com aquele ser, né, com aquele homem que está ali do nosso lado? A gente transfere todas essas expectativas, e são anos continuados de comportamento aprendido, que a mulher princesa, e como que a gente chama as nossas meninas? Ah, minha princesinha, né? E a gente mostra para elas e chama elas e conta para elas essa história do príncipe encantado, e elas levam isso para o relacionamento.
E aí no momento de crise, esse impacto de expectativas, meu Deus, mas será que meu príncipe encantado não sabe disso tudo? Não sabe que tem que melhorar a comunicação nesse momento de crise? Será que ele não enxerga? Muitas mulheres trazem isso. Será que ele não tá vendo isso que está acontecendo? Querida, o teu príncipe não tem a bola de cristal. A bola de cristal era da bruxa, da mesma história, entende? E nem a dela funcionava direito. Ou seja, ninguém adivinha o pensamento do outro. O príncipe virou sapo. Na verdade, eu acho que ele sempre foi o sapo, não é verdade? A gente que tinha expectativa e a gente enxergava, claro que sim. Vocês não enxergaram um príncipe em algum momento? A mulher, nessa tentativa de reparação, que ela é confrontada nesse impacto das expectativas, ela sabia, ela traz isso. Será que ele não enxerga que ele deveria mudar, que ele deveria melhorar? Será que ele não vê tudo isso que está causando? Infelizmente. Ou se vê, o desejo dele de mudança é diferente do seu. Ou a tua tentativa de resgate do relacionamento talvez não seja dele. Então, nas nossas conversas aqui, a gente explora exatamente isso. Exatamente essa expectativa de maneira aberta e sem julgamento. Eu pergunto claramente, da forma bem realista, amiga, ele sempre foi sapo. Você viu? O que você ignorou, né, no momento lá do início do relacionamento, que hoje está aqui, está na sua realidade, e aí você consegue, a partir do momento dessa compreensão, né, você consegue entender que o sapo sempre esteve ali. E não tem nada de errado se apaixonar por um sapo. Tem alguma coisa errada? A gente só precisa ajustar para que você, tendo o sapo, enxergue o sapo, não tendo o sapo, enxergue o príncipe. E queira que ele se comporte como príncipe, e queira que ele suba no cavalo, e queira que ele te resgate lá da torre. Alinhamento de expectativa. Depois nós lidamos aqui nas tentativas de realinhar ou reatar o relacionamento, o papel da autocompaixão. No processo de tentar reparar o relacionamento, as mulheres, principalmente as mulheres, elas acham que falharam de alguma maneira. Ai, eu tô cansada, Nézia, eu já fiz tanta coisa, eu já fiz tantas mudanças, eu já fiz várias tentativas, já modifiquei. Lembra, elas abrem mão das próprias características, né, dos desejos para satisfazer o outro. E nada disso deu certo. E elas trazem esse cansaço, né, porque não desenvolver essa autocompaixão, espera, mas você fez tudo o que poderia fazer e pronto, você fez a tentativa, se não deu, né? O que acontece? Elas puxam, né? Essa autoavaliação acaba que fica muito severa, isso aumenta a culpa. Olha, um comentário ali. Tudo que uma pessoa quer é um relacionamento saudável, leve, que tenha respeito, confiança, autonomia. Mas pode acontecer de entrar numa relação abusiva. Sim, sim, porque todas essas concessões aqui que nós estamos falando, quando você concede o desejo do outro e não tem a reciprocidade, não tem ali o respeito, a confiança, a perca da autonomia, consequentemente você caminha para um relacionamento abusivo e você não enxerga ele, não enxerga um ciclo de violência. É muito difícil. Nós vamos falar desse ciclo daqui a pouquinho aqui. Quando nós falamos de autocompaixão, amiga, nós vamos trabalhar com a ideia de que nós também temos falhas. Sim, nós não somos a princesa, não. Assim como o companheiro ali pode ser o sapo, você não é a Rapunzel, nem a Branca de Neve e nem a beleza da Cinderela lá. A gente olhar com autocompaixão, exatamente reconhecer as nossas dificuldades, as nossas falhas, as nossas limitações, sem nos julgar, sabe? Sem aquele peso. Nós estamos tentando reparar a relação, mas nós devemos entender que, independente do resultado que acontecer, o fato simplesmente da gente tentar, né, demonstra coragem,
demonstra comprometimento. Lembra que a gente falou aqui no começo? É porque é valioso para você. Né? Agora o fato de a gente não ter 100% de sucesso, porque não se tem 100% de sucesso com 50% só comprometido. A gente precisa dessa corresponsabilidade. Aprender a se perdoar pelas falhas é um passo muito importante para você não se perder no processo. Ó, eu fiz, não deu certo, tudo bem, eu tentei. A importância de nós enxergarmos o parceiro como corresponsável. Venho falando disso desde o início da nossa fala. Não dá para reparar uma relação sozinha. Não dá. Apesar de você tentar conversar, mudar comportamento, propor solução, se o parceiro não responde de uma maneira ativa, não demonstra interesse, não dá para você fazer o trabalho sozinho. Então, talvez a própria terapia de casal, um dos objetivos é ajudar ambos. Não dá para você vir para uma terapia de casal apenas um. E eu já recebi assim, tipo, dá pra fazer terapia de casal com você? Ah, vamos conversar. Me conta mais ou menos a dinâmica do relacionamento. Não, mas o meu marido não quer ir. Então não é terapia de casal, né? Porque a terapia de casal, ambos reconhecem a responsabilidade, querem manter aquilo ali, mas eles querem os ajustes. Então é aí que a gente vai trabalhar, nesse fortalecimento, nessa corresponsabilização, seja da linguagem, seja do diálogo. Os dois vão trabalhar junto na reconstrução da empatia, do respeito. Começar um diálogo sem se acusar. Terminar uma conversa sem um querer bater no outro, né? Porque a vontade é muito grande. Então, todos esses indicativos, e nós falamos de 6 aqui, são tentativas que as mulheres fazem de melhorar o seu relacionamento, de salvar uma relação. E aí, chegamos na pergunta crucial. E quando tudo isso não funciona, Nésia, o que acontece? Amiga, é importante entender que apesar de todo o esforço, nem sempre as tentativas de reparação vão ser bem-sucedidas. Não significa que você falhou, que eu acabei de dizer. Mas o relacionamento na forma que está, na forma atual, não é mais viável. O reconhecimento é muito difícil, né? E esse reconhecimento sem o peso da culpa é mais difícil ainda, porque vai abrir uma nova fase, uma nova janela. A mulher vai buscar soluções para ela, entende? A mulher vai buscar soluções para se reconstruir. Em todo esse processo que ela tentou salvar o casamento ou salvar a relação, ela entendeu que a peça fundamental é ela, é você. Entende? Então, se de alguma maneira essas dicas, e o vídeo vai ficar salvo aqui no feed, eu quero que você assista ou encaminhe para alguém, porque é importante a gente refletir sobre isso. Seja através da reconstrução da relação, ou seja através da reparação ou da separação, você precisa olhar para você, enquanto mulher, enquanto agente, enquanto mãe, que nem a minha paciente ali mandou na caixinha. O que eu posso fazer por mim e por aquilo, dentro daquilo que eu tenho em controle? Porque apesar de todo o esforço, nem sempre as tentativas de reparação serão bem sucedidas. Nós vamos manter o foco para você processar essa nova fase de uma maneira saudável e entender, especialmente ali como a amiga colocou, a separação em alguns contextos é um ato de autocuidado, de proteção emocional e de fuga de violência, né? Então, nem sempre, né, nós vamos ter sucesso aqui nas tentativas, e especialmente esses fatores que eu falei, de autocuidado, de proteção emocional, muitas vezes vão contemplar os filhos. E agora esse é o ponto bem interessante que eu quero chamar a tua atenção. Como que nós, enquanto mulheres, nessa perspectiva aí agora de cuidado, de olhar para a emoção do outro, nós precisamos ressignificar, né? Que eu fiz a minha parte. O que isso afeta os filhos? Como é que, e muitos de vocês já viram efeitos de divórcio, efeitos de separação. Por quê? Porque é um caos para o desenvolvimento da criança. Mas também não deve ser um fator para a manutenção de um relacionamento muito ruim,
Por quê? Porque uma criança, ela entende perfeitamente o aumento da tensão e da frustração dentro da casa. Conforme os problemas vão se acumulando, as discussões vão aumentando, a desconexão, lembra que nós falamos no início, e aquele afastamento, a criança se sente cada vez mais sozinha, ela se vê diante de um problema que ela não consegue solucionar, e aí vem o desgaste emocional, né? Porque ele não sabe o que fazer com isso. E agora, às 6 horas, eu atendi uma criança dentro desse contexto. Os pais estão em processo de separação, né? E essa criança tá ali, achando que... E olha, veja bem, essa criança que eu estou atendendo, ela tem problemas com obesidade, né? Então, mas o que isso tem a ver uma coisa com a outra? A tensão, a frustração, eu não tenho lugar de... Eu não sei se estão me vendo, então eu preciso acabar com essa ansiedade que eu tô sentindo, né? E aí vem o excesso de alimentação. Então, o impacto dos filhos durante os conflitos que acontecem, os filhos estão atentos, por mais que você imagine, não, mas ele é pequenininho, não, mas a gente não discute na frente dele, mas eles sentem quando algo não está bem. E eles ficam inseguros, ansiosos, com medo do que pode acontecer, porque uma coisa benéfica para as crianças... as mães que estão aqui vão, por favor, mostrem aí se vocês estão concordando ou não, é a rotina. Quando você tem uma rotina pré-estabelecida, a tua criança é segura, é tranquila, não tem problema com rotina, com dinâmica de sono. É muito mais concordada, né? No sentido de que entende qual que é o próximo passo, entende o que vai ser feito. Então a rotina, ela é uma estabilizadora para crianças. E num momento de conflito, coisa que você menos tem é rotina. Então, muitas vezes elas estão ali no meio do fogo cruzado dos conflitos e aí elas têm prejuízos para o desenvolvimento cognitivo, sim. Principalmente as que já estão em aprendizado, em idade escolar, vão ter dificuldades para se concentrar. O ambiente familiar é um importante regulador para o desenvolvimento emocional e cognitivo das crianças. Quando ela está constantemente exposta, o que acontece? O impacto não é totalmente imediato. Ele acontece no agora, mas ele vai ter repercussões de longo prazo. Ele vai afetar não só a capacidade de aprendizado, mas como essa criança vai construir os relacionamentos dela lá para frente. Porque vão ficar extremamente impactados. O desenvolvimento cognitivo sob estresse. A habilidade de atenção, de memória, de linguagem, de resolver problemas, a capacidade de entender o mundo ao redor. Durante os primeiros anos de vida da criança, ele é extremamente sensível ao ambiente. Essas interações têm impacto, sim, em todas essas funções que eu já falei. Na criança adquirir essa habilidade, ela precisa desenvolver segurança. Quem transmite segurança? É o cuidador, é o familiar, é o pai e a mãe. O pai e a mãe está envolvido naquele estresse crônico. Isso prejudica a criança. O que acontece na cabeça dela? O sistema de luta e de fuga é ativado. Existe uma pesquisa muito interessante que em crianças que cresceram em ambientes muito conturbados, o desenvolvimento do cérebro foi diferente. Ou seja, essas áreas aqui de luta e fuga ficaram hiperdesenvolvidas e as áreas de habilidades cognitivas, tipo aprender a escrever, aprender a falar, aprender a conviver socialmente e também a capacidade de afeto ficou muito diminuída porque não foram estimuladas. Então, essa situação repetida de estresse que essa criança está envolvida, vocês já entenderam que pode prejudicar sim as funções cognitivas superiores. A regulação emocional é aquela criança que explode, aquela criança que chora, aquela criança que tudo ela não sabe como lidar, é raivosa, ataca os outros colegas e a gente tá vendo uma avalanche disso. Questão de memória de trabalho, aquela criança esquecida, tem dificuldades de concentração. Tudo isso são indicativos que a gente considera muito de ambientes estressores, alta tensão familiar.
né? A criança não vai processar as informações eficientes, vai ter problema de desempenho escolar e a capacidade de resolver problema muito reduzida. Então, proteger os teus filhos é olhar também para esse ambiente. Será que precisa manter o ambiente nesse nível de estresse? Será que nessa tentativa, né, de recuperação, de salvamento aí, a criança não está sendo essa esponja? E olha, não é só percepção pessoal do consultório aqui, a neurociência, ela fala dos conflitos, dos efeitos do conflito familiar. Os estudos de neurociência, eu até anotei aqui no meu caderninho, mostram que a exposição a conflitos intensos pode alterar a forma com que o cérebro infantil responde ao estresse. Crianças em lares conflituosos, eles apresentam níveis elevados de cortisol, que é o hormônio do estresse. E aí, é claro, o cortisol, ele é importante, ele é essencial em situações de perigo, mas quando excretado de forma intensa e contínua, ele vai fazer o quê? Ele vai afetar regiões do cérebro que envolve a cognição. Lembra que eu falei dos esquecidos? Por quê? Porque áreas como o hipocampo, o córtex pré-frontal, eles estão diretamente ligados à memória e à tomada de decisão. Então, crianças em ambientes tensos, disfuncionais, eles desenvolvem dificuldades em regular as próprias emoções, em dificuldades imensas em processar experiências de forma construtiva. Dificilmente desenvolvem positividade. E olha o perigo disso, gente. Nós estamos tendo uma avalanche de hiperatividade, de TDAH, de déficit de atenção, de diagnóstico do espectro autista. Não estou dizendo que não existem esses transtornos, existem, mas muito do que nós vemos está no ambiente familiar a causa. Não é necessariamente, por isso tenham muito cuidado com esses diagnósticos. Sempre procurem bons profissionais para que, se ocorra o diagnóstico, realmente o diagnóstico do transtorno, teu filho receba o tratamento adequado. Mas olha muito a questão dos ambientes e do momento que essa criança está vivendo. Porque sinais de hiperatividade, distração, problemas de comportamento são sim formas de lidar com sobrecarga emocional. Às vezes o ambiente está um caos, a casa está um caos e essa criança não tem TDAH, mas ela não sabe lidar com o que está acontecendo ali e ela devolve a agressividade que ela vê. Então, o que acontece? Eu já estou encaminhando para o final aqui do pessoal que está aqui comigo. Vocês estão entendendo? Tá fazendo sentido para vocês? Tá ficando claro? Os modelos internos. Na psicologia do desenvolvimento, a gente vai falar como a gente conhece, ó, que legal, estou sinalizando aqui, que modelos internos operantes são formados a partir das primeiras experiências de apego. Depois eu vou até mostrar um livro aqui que eu tenho aqui sobre apego e que ele é muito interessante. Né? Ele explica muito sobre esses modelos de apego, porque é isso que vai moldar a nossa forma de lidar dentro dos relacionamentos. Então, esses modelos de apego moldam como que a criança compreende o mundo e como que ela se relaciona com os outros. Então, quando a criança presencia conflitos familiares, ela pode internalizar, ou seja, ela vai guardar esses padrões como normais. Isso vai afetar diretamente a visão dela com ela mesma e como os relacionamentos funcionam. Exatamente. Ela vai carregar aquele modelo ali como sendo o grande modelo a ser copiado. E aí as crianças que crescem em lares onde os conflitos não são resolvidos de forma saudável, o que eles aprendem? Que relacionamento instável, que discussões são constantes e inevitáveis, vai prejudicar as habilidades sociais. Porque como é que vai ser o relacionamento dessa criança? Não é?
Essas habilidades sociais, a capacidade de empatia, de resolver conflito, a capacidade de formar relacionamento seguro, está totalmente comprometida. Então, o que acontece? Quando os ambientes são muito disfuncionais, o impacto emocional direto do conflito desses lares, desse ambiente familiar que forma a base emocional da criança, impacta diretamente no desenvolvimento da criança. Porque quando os pais brigam, discutem, a criança vai se sentir insegura, ansiosa, ela tem medo do que pode acontecer e há uma tendência grandiosa, eu vejo muito isso nos depoimentos, da criança se sentir responsável pelo conflito entre os pais. Lembra que nós falamos na live anterior? Se você não estava aqui, eu convido você a dar uma olhadinha no vídeo, tá ali no feed, como que nasce a culpa da responsabilidade excessiva por algo que eu não tinha como resolver. Tá aqui um exemplo. Como é que essa criança tem a habilidade ou capacidade de resolver o conflito dos pais? Não tem. Mas ela sente essa responsabilidade. Então a culpa tem a sua raiz muitas vezes aqui. E aí ela vai levar isso? Vai, porque vai ser uma crença. Vai ser um modelo aprendido. Nós vamos ter também, as notícias não são nenhuma agradável nesse contexto, porque ansiedade e depressão estão também correlacionadas a níveis altos de conflito familiar. E aí sim, nós vamos ter probabilidade de desenvolver essas questões de ansiedade e depressão. Por quê? Porque essas crianças vão ficar super alertas, sabe? Ao menor sinal de atenção, sabe aquele hipervigilante? Nós acabamos de falar ali, eles têm o campo de super desenvolvido de atenção e fuga, né? De leitura de perigo, aquela criança que fica totalmente vigilante, constante, não relaxa, tem muita dificuldade de se concentrar. E aí eu escuto algumas mães manifestando essa preocupação. Nossa, eu tenho na escola, eles reclamam que meu filho não presta atenção em nada. Por quê? Porque ele está com o sistema de alerta super desenvolvido. E por quê? Porque o ambiente familiar não é regulatório. Não traz aquela rotina que nós acabamos de falar aqui. A necessidade de se manter essa rotina. Então, a longo prazo, essa sobrecarga emocional vai fazer com que exista um retraimento social dessa criança. Retraimento social causa baixa autoestima. E aí nós vemos o que acontece com os nossos adolescentes, meus queridos. Nós temos um problema gravíssimo com essa dificuldade de identidade, dessa baixa autoestima, os problemas de saúde mental na adolescência e, consequentemente, que estão caminhando para a fase adulta, tem sua raiz também aqui. Crianças, eles vão externalizar esse sofrimento através de comportamentos agressivos, vão ser desafiadores. Nós temos uma avalanche de TOD, né, de transtorno opositor desafiante. Nós temos muitos diagnósticos disso dentro da nossa realidade. Nós vamos ter conflitos escolares, dificuldades em manter amizades saudáveis e eles vão sim apresentar sinais de impulsividade e baixa tolerância à frustração. E isso é perigoso porque nós tivemos uma palestra na terça-feira, acho que tem alguns aqui que assistiram um pouco, que estavam lá, que a gente falou sobre o Setembro Amarelo, valorização à vida, prevenção, combate ao suicídio. E o que a gente falou naquele momento ali da palestra? Que impulsividade, baixa autoestima, baixa intolerância à frustração são pontos de atenção, mas de muita atenção, para o comportamento de morte provocada. Então nós estamos vendo uma sequência que tudo lá, quando eu não sei lidar, quando eu não sei identificar uma crise no relacionamento, como eu não sei proteger aqueles que estão perto de mim, como as minhas expectativas irreais dentro desse relacionamento me trazem para todos esses comportamentos que eu estou vendo acontecer dentro da minha casa. Tá fazendo sentido aí para vocês? Me contem, por favor, se tá fazendo sentido. E já estou indo para os momentos finais aqui da nossa live. Porque eu quero fechar tudo isso falando da importância de um ambiente seguro e afetivo. Não só para as crianças, mas para a família.
Porque a psicologia do desenvolvimento, ela vai enfatizar que, embora as crianças sejam afetadas pelos conflitos emocionais, o maior suporte emocional, o mais adequado é justamente o ambiente familiar, é pai e mãe. É os pais que vão ajudar esse filho a se recuperar. Então, a segurança emocional proporcionada pelo ambiente familiar, pela casa, por esse acolhimento, é essencial para o desenvolvimento de uma autoimagem positiva e pelas habilidades socioemocionais saudáveis. Então, ao mesmo tempo que você pode contribuir para o impacto dos conflitos, você pode, ao contrário, contribuir para que esse ambiente seja acolhedor, seja o principal suporte da tua família, né? Então, vale a pena nós olhar para aqueles tópicos ali. Vale a pena nós alinharmos as expectativas dentro desse resgate de relacionamento. Se isso for uma decisão dos dois, se isso for uma tentativa alinhada à realidade do casal, ótimo, e que legal, e tem várias ferramentas que dá para trabalhar na resolução do conflito, dá para trabalhar na qualidade de diálogo. Tem a terapia aqui, é por isso que eu estou aqui todo dia falando com vocês sobre saúde mental, sobre qualidade em relacionamento, sobre tolerar conflitos, sobre alinhar expectativas, sobre alinhar limites, porque é tudo isso que funciona. São as estratégias. Uma das coisas muito importantes que os pais podem oferecer para os filhos é como lidar com o conflito de forma respeitosa e de forma saudável. Se nós aprendemos pelo exemplo, qual vai ser o nosso exemplo mais poderoso? Os nossos pais, o nosso modelo, o nosso lugar de acolhimento, o nosso lugar no mundo, a nossa família. Quando crianças veem os pais resolvendo conflitos de maneira construtiva, através do diálogo e do respeito, eles aprendem que conflitos fazem parte de relacionamentos, sim, mas eles podem ser resolvidos. E como? De uma forma positiva. Isso cria uma base emocional sólida para que as crianças desenvolvam as próprias habilidades e aprendam a resolver conflitos. Compreende? Relacionamento não é um mar de rosas. Eu costumo falar aqui que relacionamento sim tem que ter os picos de felicidade, de tristeza, de frustração, de conflito. Tem que ter, porque relacionamento é essa dinâmica. É assim que a vida funciona. Esses tempos eu estive num evento, foi em agosto que eu estive num evento e sempre falou, né, que olha para o resultado de um exame de eletrocardiograma que te mostra que você que está vivo, aquilo ali está numa linha reta? Me digam, está numa linha reta? Você pega um eletrocardiograma, se ele está em linha reta, né, a pessoa morreu. Então, para sinalizar vida, para sinalizar algo dinâmico, em movimento, que respira, tem que ter altos e baixos, assim como o eletrocardiograma. É um exemplo do que acontece nos relacionamentos. Tem que existir essa dinâmica. Por quê? Porque as crianças têm que aprender pela repetição, pelo modelo, pelo exemplo. E como é que eles vão aprender pelo exemplo? Justamente dentro dessa dinâmica dos relacionamentos. Os conflitos existem, sim, podem ser resolvidos, sim, e de forma positiva. E aí eles vão resolver a partir daí, construir a partir daí a sua própria base de relacionamento para o futuro. Todas aquelas habilidades ali que nós falamos antes. Minha gente, o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças está totalmente entrelaçado ao ambiente familiar. O meu objetivo aqui é falar com famílias e especialmente com mulheres que são o meu público-alvo, que estão nessa dinâmica de fortalecer os relacionamentos familiares, de olhar para essas suas fragilidades e potencialidades, mas que muitas vezes essas mulheres, na exposição constante de briga, conflito, estão presas nesse estresse crônico. E aí elas querem ajuda para melhorar o aprendizado dessa criança, para melhorar o comportamento dessa criança, para melhorar a saúde emocional e a forma com que ela enxerga e se relaciona ao mundo. É esse o meu trabalho. É essencial que essa mulher reconheça que todo esse conflito
existe, que ela busque soluções saudáveis para isso, para proteger a sua casa, seus filhos, para garantir esse bem-estar emocional, mas que tudo isso venha alinhado com a realidade que ela tem. A separação pode ser vista como uma opção? Sim, sim. Após todas essas tentativas que nós falamos aqui, às vezes a separação é uma realidade. E aí esse momento vai ser delicado, não só para essa mulher, para esse homem, mas para toda a família. E é importante lembrar, sim, lembrar que a separação ela pode trazer confusão, medo de perda, desconexão e até culpa. Precisa ser um momento conduzido com muita responsabilidade. Reconstrução do relacionamento. É viável? Sim, sim, porque nós entendemos que o melhor caminho, se nós acabamos de falar que o ambiente protetivo é o familiar, nem sempre o caminho vai ser a separação. Quando existe o desejo de ambos de reconstruir o relacionamento, dá para criar um novo recomeço, com padrões de comunicação, respeito, comprometimento, corresponsabilidade. Porque é isso que os filhos precisam, independente do caminho que você escolher. Os filhos, eles não são culpados pelos problemas. É importante que eles entendam. Sabe o desenho ali do story? Eles não têm que carregar esse peso. Não coloque essa carga sobre o ombro de seus filhos. O relacionamento é um homem e uma mulher, é um casal ali, né? Entende? Os filhos não são culpados. Eles devem se sentir, vocês devem contemplar, né, que ambos vão continuar amando e cuidando daquela criança, porque essa segurança emocional depende só de vocês, só do casal. É vocês que conduzem esse processo. E aí, quando que a ajuda profissional faz toda a diferença? Se você chegou nesse ponto, você deve estar exausta, cansada, não sabe mais para que lado segue. Como a minha paciente falou, não sei mais o que eu faço. É hora de você parar, minha amiga. Parar, olhar para dentro. E isso não significa desistir, porque olha com compaixão para você. Reconhece que você não precisa, que você, ou melhor, precisa de ajuda. Vamos olhar para esse autocuidado aí, como é que tá. Não é fraqueza buscar ajuda, porque afinal você já fez várias tentativas. E aí, sim, a psicoterapia pode ser um espaço seguro para que você se reencontre, para que você se sinta ouvida, compreendida. Nós vamos caminhar juntos aí nessa jornada em busca dessa clareza, para fortalecer o relacionamento, para tomar decisões e para seguir caminhos. E às vezes esse caminho vai ser o caminho diferente daquele que a gente imaginou. Mas eu tenho certeza que se você reconhecer os sinais, você vai proteger teus filhos, vai buscar soluções. Não vai ser um processo fácil, mas você não precisa enfrentar isso sozinho. Eu sempre repito aqui, né? A gente tá aqui, eu me disponho a estar aqui conversando com vocês sobre isso, porque é esse o meu trabalho. Eu tô aqui para caminhar do teu lado, né? No final de tudo, eu sempre repito, a gente tá junto nessa. Não precisa ser mais pesado do que já é, a vida pode ser bem mais leve. Entenderam? Fez sentido para vocês esse assunto? Quem ficou aqui comigo, eu quero agradecer muito, muito, muito. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir aqui nas redes sociais para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. Se você puder, compartilhe essa live com alguém. Deve ter alguém que está precisando ou que você conhece, né? Eu gostaria muito de poder contar com você. Eu vou fazer lives com mais regularidade, porque esse assunto ele é denso, ele é pesado para ficar só nos stories, não tem condição. Não tem como eu resumir, condensar tudo isso aqui e colocar num post. Então é preciso esses momentos de conversa. E eu quero agradecer muito você que ficou aqui comigo, né? Pedir que você inscreva aí, participe, mande seu comentário, me mande um direct, compartilhe também essa live com alguém, né? E se precisar, como eu digo, buscar ajuda não é fraqueza, não é sinônimo de covardia. É entender que é uma forma de você se fortalecer, de proteger seus filhos, de buscar a solução para os seus problemas e de construir uma vida mais leve, tá bom?
Vou estar aqui na semana que vem te esperando e vai ter conteúdo no final de semana e eu vou esperar você por aqui. Até mais!